Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar vetores. O que é um vetor, pessoal? Vetor, a grosso modo, é uma setinha, só que é uma setinha um pouquinho diferente. Ela tem módulo. O que é módulo, Rivaldo? Tamanho, ó. Tem módulo, tem direção e tem sentido. Pessoal, a direção eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. O sentido é para onde a setinha vai apontar, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, o módulo então é o tamanho dela. A direção nós usamos muito horizontal ou vertical. Pode ser na direção diagonal também, mas sempre nós usamos horizontal ou vertical. E sentido, pessoal, é assim, ó. Para onde ela está apontando? Para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Tá bom? Vamos continuar. Olha aqui. Como é bem simples. Eu tenho aqui esses vetores e eu vou fazer a caracterização de cada um deles. Vamos lá, vetor V1, que é esse vetorzinho aqui, né? Ó, vamos lá. Qual que é o módulo dele? O módulo dele é o tamanho. Olha, cada quadriculado aqui representa 1 metro por segundo, né? Então, ele tem 1, 2, 3. Então, o módulo dele vai ser quanto? Ó? 3 metros por segundo. Então, se é vetor, tem módulo, direção e sentido. Nós determinamos o módulo. Vamos lá para a direção, pessoal. A direção, ele está apontando para onde? Ele está apontando para cima. Então, a direção vai ser vertical. E o sentido? Para cima, perfeito? Ou ascendente, tá bom? Vamos para o vetor V2 aqui, ó. Para o vetor V2 nós temos módulo, novamente, direção e sentido. Por quê? Porque é um vetor, eu preciso trabalhar com esses três. Então vamos lá, olha aqui. Primeira coisa, qual que é o módulo dele? O módulo dele vai ser quanto? Dois quadrículos desse daqui, né? Então, ele vai ter módulo 2 metros por segundo. Se cada um vale 1, né? 2 metros por segundo. Direção horizontal, ó, deitadinho, tá bom? E sentido para a direita, ó. Foi para a direita, tá bom? Olha esse outro aqui, o vetor V3. O V3, pessoal, quanto a direção e sentido, ele vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, tá? E olha aqui, quanto ao módulo também, quando eu olho, eu não consigo definir, olha, aqui vale 1, aqui vale mais 1, tá meio difícil, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar na horizontal e nós vamos analisar na vertical. Vamos fazer o desenho aqui. Olha que legal! O vetor V3 aqui. Vamos ver, na horizontal, quantos quadrículos eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos, né? E na vertical, 1, 2, 3, 3. Eu vou usar o quê? O teorema de Pitágoras para conhecer o módulo. Então, o módulo vem como? Vem como resultado do teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, V3 ao quadrado, é a soma dos outros dois catetos ao quadrado. Olha que bonitinho. 4 e 3 ao quadrado, tá bom? V3 ao quadrado vai dar 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, vamos lá. Vai dar raiz de 25, né? Porque V3 ao quadrado é igual a 25, eu extraio a raiz agora. E vai dar 5 metros por segundo. Então, quanto que é o módulo dele? 5 metros por segundo. Perfeito, pessoal? Agora vamos lá, direção. A direção, pessoal, notem o seguinte, olha. Ele está formando um ângulo de 37 graus com horizontal. Então, a direção dele é 37 graus com horizontal. E o sentido? E o sentido dele, olha, como não está nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, nós falamos o seguinte, que ele está do sentido de A para B. Perfeito? Ó, ele sai de A e vai para B. Perfeito? Vamos lá. Vamos fazer as operações com os vetores? Operação é mais gostosa, pessoal. Nós temos a adição, a subtração, multiplicação e divisão, tá? Vamos lá. Nós temos duas regras. A regra do polígono e a regra do paralelogramo. Eu vou explicar do polígono para vocês, que é mais fácil, depois do paralelogramo, que ela serve para dois vetores. A do polígono dá para trabalhar com vários sem problema algum. Vamos lá, então, pessoal. Eu tenho dois vetores aqui, ó. Regra do polígono. Eu te dei um exemplo aqui, ó. S é igual a mais B. Tá, eu tenho três vetores, A, B, C, eu vou somar A mais B. O que eu faço? Ó? Copio o vetor A, o vetorzinho A aqui, e vou fazer o quê? Para somar com o vetor B, eu pego o A e vou fazer o quê? Vou ligar no B. Então, eu copio o B aqui, ó. A e B. O vetor soma vai do início do primeiro ao término do último. O vetor soma. Lembre o seguinte, pessoal. Olha aqui, eu tenho o vetor A e tenho aqui o vetor B.
Se eu quero A mais B, copio o primeiro, copio o segundo, liga um no outro, tá? O término de um vai no início do outro. Se tivesse 10 vetores aqui, é só fazer isso. Depois, pega o resultante do início do primeiro ao término do último, tá? Então, vamos lá, olha aqui. Eu tenho A mais C, eu pego A, pego C, ligou um no outro. O início do primeiro ao término do último. Olha que bonitinho. Esse vai ser o vetor soma. Vamos continuar, pessoal? O vetor soma de B mais C. Copio B, olha, igualzinho B. Copio C, igualzinho. O início do primeiro, término do último. Perfeito? É o vetor soma. Vamos fazer mais um? Olha aqui, pessoal, agora tem 3. Vamos fazer? Copio o primeiro, copio o segundo, não importa a ordem, tá, pessoal? A soma independe da ordem. Copio o segundo e copio o terceiro. O resultante vai do início do primeiro ao término do último. Esse é o vetor soma. Essa regra, pessoal, é a regra do polígono, tá bom? É só ir ligando um vetorzinho no outro. Daqui a pouquinho nós vamos ver uma outra regra, tá bom? Que é a do paralelogramo, que vocês vão ver que é um pouquinho diferente, tá bom? Vetor resultante nulo. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos somar esses 3 vetores? Eu tenho a soma de P mais Q mais R, né? Então, ó, soma de P mais Q mais R. Eu vou copiar o primeiro, eu vou copiar o P. Tá aqui, ó, copiei. Vou copiar o Q, vou ligar um no outro, né? Q e vou copiar o R. Nossa, Rivaldo, não sobrou para fazer o resultante. Pessoal, essa linha poligonal está fechada. Então, o vetor resultante aqui vai ser nulo. Olha aqui, a soma vai dar um vetor nulo. Quando as linhas fecham, o vetor resultante é nulo. Bem simples, né? Vamos lá, pessoal. O que é a regra do paralelogramo? Como eu disse para vocês, a regra do polígono eu vou ligando um no outro. Agora, no paralelogramo, pessoal, funciona para 2 vetores. Olha que legal. Se eu for usar 3 já não dá certo, pessoal. Com 2 eu consigo fazer o cálculo direto, sem problema algum. Vamos lá. Soma de A mais B. Vou copiar o A. O B, ao invés de eu colocar ele aqui, como seria a ideia que nós estávamos vendo na regra do polígono, eu vou colocar numa origem comum. Ó. Só que eu vou fazer o que agora? O resultante vai ser o que? Eu vou copiar uma reta paralela ao vetor B, uma outra paralela ao vetor A, e o resultante vai ser a diagonal. Perfeito? Essa daqui, pessoal, é rápida para usar, enquanto temos 2 vetores. Eu gosto particularmente muito dessa daqui, porque se torna um pouquinho mais rápido, tá? Origem comum, eu vou ter que traçar uma paralela, a B, uma paralela A, e o resultante vai ser o quê? Como se fosse uma diagonal. Perfeito, pessoal? Vamos aqui, vamos fazer a soma de A mais C, com esse mesmo método. Copio A, copio o C, traço uma paralela A, traço uma paralela a C, o resultante vai ser o quê? A diagonal. Perfeito? Esse é o vetor soma. Vamos fazer mais um? B mais C, novamente. Copio B, copio C, vou traçar uma paralela B, vou traçar uma paralela a C, a resultante vai ser a diagonal. É o vetor soma. Perfeito, pessoal? Vamos lá, ó. Vetores quando eles têm a mesma direção e sentido. Exemplo, eu tenho um vetor aqui D de 4 unidades e esse vetorzinho aqui E de 3 unidades. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar D mais E. Bem simples, né, pessoal? Basta ligar um no outro. Ó. Copio o primeiro, copio o segundo e o resultante vai representar tudo isso, ó, que vai ser o vetor soma. Como eu vou fazer isso? Isso daqui, pessoal, eu estou fazendo vetorialmente. Então, eu preciso considerar o módulo, a direção e o sentido. Então, o módulo dele eu determino através do quê? Dessa soma. Ó. Este é igual a 4 mais 3 é igual a 7 unidades. Por quê? Módulo é o tamanho do vetor. Perfeito? 7 unidades. Direção, ele está o quê? Ele está na horizontal. Sentido para a direita. Tá bom? Então, fizemos o vetor soma. Vamos fazer essa outra operação aqui. Mas olha aqui, o F está apontando para a direita e o G para a esquerda. Como eu vou fazer, Rivaldo? F mais G. Ora, se eu quero a soma de F mais G, novamente, eu vou fazer o quê? Copio o primeiro, copiei o F, vou ligar o G no final do F. Nossa, Rivaldo, mas não vai para cá, não faz mal. Você puxa um tracejadinho aqui e começa para cá. Então, vai ficar F para lá, G para cá. O resultante é o início do primeiro ao término do último. Olha que bonitinho.
Início do primeiro, término do último, esse é o vetor soma. Só que acontece o seguinte, pessoal. Se um tem o sentido para a direita e o outro para a esquerda, nós fazemos o quê? Olha, soma vai ser 4 menos 3, que é 1, tá bom? Uma unidade. Perfeito? Posso continuar? Eu vou passar, que eu acho que isso deve ter ficado bem claro, né? Quando eles têm direções perpendiculares. Olha, pessoal, tudo que tem perpendicular na física sempre vai dar ideia de teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Eu tenho H com 4 unidades, eu tenho I valendo quanto 3 unidades aqui. Vamos fazer a soma, tá bom? Soma de H mais I. Estou usando, claro, a regra do polígono aqui. Vou fazer o seguinte, copio o primeiro, copio o segundo e vou ter o resultante, tá bom? Olha aqui, pessoal, aqui forma 90 graus, não forma 90 graus? Então, o que vai acontecer? Como eu vou determinar o valor da soma? É H mais I? Olha, você me contou, Rivaldo, no início, o valor de H. Depois me contou o do I. Eu vou usar o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos outros dois catetos elevado ao quadrado. Então, S ao quadrado é igual a H ao quadrado mais I quadrado. S ao quadrado é igual. H vale quanto? H vale 4, I vale 3. Então, 4 ao quadrado mais 3 quadrado. S é igual. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado 9. S quadrado é igual a 25, né? 16 mais 9. S é raiz de 25, S é igual a 5 unidade. Perfeito, pessoal. Bem simples essa parte, né? Vamos continuar. Caso geral. Vamos lá. Por quê, pessoal? Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui formou 90 graus. Às vezes não forma 90 graus. E agora, Rivaldo, como eu vou resolver? Vamos somar esses dois vetores aqui, ó. Vamos fazer a soma de A mais B. Copio o A, copio o B. Nossa, mas aqui tem um ângulo entre eles. Sim, tem um ângulo θ, eu não conheço. Mas, claro, o enunciado vai te passar esse valor para você ter condições de resolver o exercício. Mas eu tenho um ângulo θ a priori. Como eu vou fazer, pessoal, para determinar o vetor soma? Deixa eu frisar uma coisa que eu acho importante aqui. Esse método te dá direto o valor da soma numérico, tá? O módulo do vetor, tá? Direção e sentido eu posso usar aqueles dois métodos, polígono ou paralelogramo, tá bom? Mas esse daqui vai te dar um número, e o número vai ser o módulo do vetor. Como eu vou fazer, pessoal? Existe a lei dos cossenos para vetores. A lei dos cossenos para triângulos, quando a gente estuda lá na matemática, vai ter um sinal de menos aqui, ó. Tá assim, ó. S quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2a. B vezes cosseno de θ. Na matemática vai ter um menos aqui, tá? Mas aqui na física, eu não vou entrar no mérito da explicação do porquê disso, vai ser um mais ao invés de menos. Não se assustem, tá bom? Então aqui é um mais mesmo. Então vamos lá? Então eu vou pegar o quê? O vetor resultante, no caso vai ser o soma ao quadrado, é a soma do quadrado desse daqui, a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre a e b. Perfeito, pessoal? Vamos fazer um exercício para ficar bem simples isso, né? Duas forças de mesma intensidade, F é igual a 20 newtons, atuam sobre um ponto material. O ângulo entre as forças é de 120 graus. Determine a intensidade da resultante. Ele quer só a intensidade da resultante. Então, vamos lá. Olha aqui, ele diz que tem uma força, outra força. Elas têm valor de 20, né? E formam um ângulo de 120. O que eu vou fazer, pessoal? Vou aplicar essa lei aqui. Então, vamos lá. Eu quero a força resultante. Então, será FR ao quadrado é igual a F ao quadrado, esse daqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, mais 2 vezes ó, o produto desse por esse, vezes cosseno de 120. Vamos substituir? FR ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, né? Mais o outro também é 20. Esse daí tá facinho, né? Tá mais fácil da gente conseguir verificar. Então, mais 20 ao quadrado, mais 2 vezes 20 vezes 20 vezes cosseno de 120, que é menos meio, né? Resolvendo isso, dá 20 newtons. Eu peço para vocês tentarem resolver isso daqui, que é bem interessante, tá? Eu só não coloquei aqui porque senão ficariam muitas passagens. Tá, pessoal? Então, quanto que vale a intensidade ou módulo do vetor resultante? É 20 newtons. Agora, direção e sentido, basta você escolher uma das alternativas, regras do polígono ou regra do paralelogramo. Vou mostrar para vocês aqui com a regra do
paralelogramo. Olha aqui, eu tinha F, como está aqui no início, ó, F, o resultante, tracei uma paralela, ó, resultante para cá. Se eu fosse fazer a caracterização quanto à direção, seria horizontal, sentido seria para que lado, pessoal? Para a direita, perfeito? Outra forma de você determinar também o módulo dele era pensar o seguinte, ó, se aqui era 120, dividiu ao meio, ficou 60, então virou o quê? Virou um triângulo equilátero. Se uma das forças vale 20, a outra vale 20, consequentemente, o triângulo equilátero, todos os lados são iguais, todos os ângulos internos são iguais, então o que eu tenho, força resultante também daria 20, tá? Mas isso daqui eu não vou entrar nesse mérito, vamos ficar só com essa operação que já está muito assim, já é o suficiente, tá bom? Mas isso daqui é uma observação que vale a pena fazer. Continuando, pessoal, subtração de vetores. O que mais alunos têm dúvida em subtração de vetores é bem simples. Olha aqui. O que é a vetor subtração? Eu tenho o vetor A, tenho o vetor B. A subtração A menos B, o que eu faço? Ó, o A eu copio, não está menos B. O B eu deveria copiar sim, ó, porque se fosse A mais B. Só que acontece o seguinte, é menos B. Eu vou inverter o B, ó. Vou inverter. Vai ficar o quê? Ele está apontando para cá, ele vai apontar para lá. Esse é o vetor menos B. Aí o resultante vai do início do primeiro ao término do último. Eu costumo falar, pessoal, imagina o seguinte, toda vez que eu faço A menos B, não tem um menos na frente do B, imagina um espelho aqui, se ele está para cá, ele vai para lá. Ó. Olha o espelhinho aqui, ó. Ele está indo para cá, que seria o ideal, mas ele vai para cá porque tem um menos, tá bom? Vamos continuar? Olha aqui, vamos tomar esse exemplo. Eu tenho 4, o D 4 unidades e o E 3 unidades. Eu quero D menos E, ó. Copio o D. O E está apontando para lá, imagine um espelho aqui. Então, ele vai ter que apontar para onde? Para cá. Perfeito? Que é o menos E. Tá? Não coloquei menos E aqui, mas quer dizer, ó, é o E invertido. Então, menos E. Perfeito? O início, o resultante, o início do primeiro é o término do último. Perfeito? Esse é o vetor soma, no caso, é o resultante de D menos E. Tá bom? Vamos lá. E o vetor resultante, número, né? O módulo dele vai ser 4, porque o D tinha valor 4, menos E, menos 3. 4 menos 3, 1. Uma unidade. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Agora, multiplicação por escalar. O que significa? Pessoal, se eu tenho alguma coisa, imagina o seguinte, de valor x. Se eu multiplicar ele por 2, ele vai virar 2x. Por 3, 3x. E assim por diante. O que acontece? Quando eu multiplico um vetor por um escalar, ou seja, por um número, eu vou aumentar esse vetor ou vou diminuir esse vetor. Olha aqui, se eu tenho um vetor v, se eu multiplicar ele por 2, ó, 2 vezes v, eu vou ter 2v. Só que como eu vou representar isso? Eu vou representar o vetor que vale 2 vezes isso, copio o primeiro, copio o outro outra vez aqui, então vai acontecer o que? Ele vai valer 2v. Ah, então se eu multiplicar ele por 3, Rivaldo, ele vai ser 3 vezes maior? Sim, ó, se eu multiplicar por 2, 2 vezes maior. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes maior. 3v. Deixa eu só fazer uma observação, pessoal. E se eu multiplicar ele por meio? Eu não coloquei aqui. Ele não valeria v, ele vai valer metade do tamanho dele. Tá bom? Então, multiplicação por escalar é isso. Eu faço ele aumentar ou eu faço ele fazer o quê? Diminuir, tá? Só que se for, claro, positivo, a orientação não muda. Olha aqui, tem V, tem 2V e tem 3V, eles continuam apontando todos para onde? Para a direita. Porque eu estou multiplicando por um escalar, só que esse escalar é positivo, pessoal. Olha aqui, se esse escalar por um acaso for negativo, o que vai acontecer? Olha aqui, eu tenho um vetorzinho V, só que eu vou multiplicar ele por 2, mas negativo. Então, ele vai ter em módulo, ou seja, em tamanho, 2 vezes o tamanho, só que eu multipliquei por um negativo. Ó. Se eu multipliquei por um negativo aqui, o que vai... perdão, se eu multipliquei por um negativo aqui, ele vai continuar negativo aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Ó. Ele deveria valer 2 vezes. O V tá valendo, ó, 2 vezes. Só que tinha um menos aqui. Eu multipliquei por menos 2. Então, ele vai mudar o sentido. Em vez de apontar para a direita, como foi no caso desse, ele vai apontar para onde? Para a esquerda. Pessoal, se eu multiplicar ele por 3 vezes V,
Então, ó, menos 3 vezes V. Então, menos 3, o que significa? Olha, o valor dele é V. Só que eu multipliquei ele por menos 3. Então, ele será 3 vezes maior, porém, com orientação contrária. Olha aqui. Ele teria sentido, no caso, né? Menos 3V. Por quê? Multipliquei por 3, 3 vezes maior. Só que com sentido, ao invés de ser para a direita, ele vai ser para a esquerda. Por quê? Por causa do menos, tá? Então, eu vou mudar a orientação do vetor. Perfeito? Então, toda vez que eu multiplico por negativo ou somo negativo, tenha em mente, eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o sentido do vetor, tá? Vamos lá? E a decomposição de vetores, pessoal? Essa parte é uma das partes que eu mais gosto e é que acaba caindo mais em vestibulares e tal, em prova. Vamos lá, decomposição de vetores. Como eu vou fazer, pessoal? Eu tenho um vetor aqui, eu tenho um vetor V. O que eu vou fazer? Vocês notam que tem um ângulo aqui? Se eu for decompor esse vetor, ele vai ter componentes tanto em x quanto em y. Vamos lá. Então, olha aqui, se eu tenho esse vetor v, eu vou decompô-lo em x, fazer a decomposição dele em x, e vou fazer a decomposição dele em y. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou montar o gráfico, né, x e y, vou colocar o vetor aqui, tá? Eu troquei de cor só para ficar mais fácil. E vou fazer a decomposição tanto em x quanto em y. Olha aqui, vou fazer uma linha tracejada aqui, ó. Vamos lá, claro, ele tem um ângulo aqui, ele não me contou agora o valor do ângulo, mas o exercício sempre vai te contar o valor desse ângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um tracejado aqui e vou passar um tracejado aqui. Esse tracejado em x vai fazer a projeção desse vetor v em x. Nós vamos chamar aqui de vx daqui a pouquinho, tá bom? E aqui ele vai fazer a projeção desse vetor em y. Nós vamos chamar de vy. Vamos lá. Então, se a projeção dele foi feita de v em relação a x e a projeção de v foi feita em relação a y, aqui embaixo nós teremos o vx, que nada mais é do que o valor desse v vezes o cosseno do ângulo. Por que cosseno, pessoal? A gente costuma falar, ó, você tá vendo esse vetorzinho aqui? Ele está deitadinho, não tá? Quando você está deitado, você está com sono. Por isso que é vezes cosseno. E aqui, pessoal, eu estou vendo que o vetor está na vertical, então ele está em pezinho. Então, quando você está em pé, você está sem sono. Então, Vy é V vezes seno de θ, tá? Então, por que V sem sono? E aqui com sono. Com sono, sem sono. Perfeito? Da onde vem isso, pessoal? É fácil. Ó. Não tem as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Então, vamos lá. Ó. Aqui é um triângulo retângulo. O que é o seno? Seno não é o cateto oposto, no caso VY, velocidade em y, sobre o valor da hipotenusa, que é V. Aí eu multiplico o cruzado, ó, VY é igual a V vezes seno de θ. E nós temos o que? O cosseno, que é o que? O cateto adjacente, o deitadinho, sobre o valor da hipotenusa. Então, Vx sobre o valor da hipotenusa, que é V. Multiplica cruzado e chegamos em Vx é igual a V cosseno θ. Perfeito, pessoal? Vamos fazer um exemplo. Ó. Calcule as componentes Vx e Vy da velocidade, que é igual a 40 metros por segundo, sabendo que θ vale 30 graus. Então, ele quer Vx e ele quer Vy. Vamos lá? Novamente, monta o gráfico todas as vezes, para não ter erro, pessoal. Eixo x, eixo y. Então, vamos lá. Se eu tenho eixo x e eixo y aqui, eu vou copiar o vetor nesse ponto. Vetor v, né? 40 metros por segundo. O ângulo também, θ igual a 30 graus. E vou fazer o quê? Vou fazer a decomposição. Para isso, nós traçamos uma paralela a y, que vai... E uma outra paralela a x. Vai. Vamos fazer passo a passo. E nós teremos a paralela x, me dá o quê? Vx. E a paralela y vai me dar Vy. Nossa, Rivaldo, ele está deitadinho. Quando está deitadinho, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar. Por quê? Pelo cosseno. Vx é igual a V vezes cosseno. Por quê? Ele está com sono, tá? E olha aqui, quando eu falar em Vy, eu vou fazer V vezes o quê? O seno. V vezes o seno de θ. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Agora eu quero o valor de Vx e Vy. Basta substituir. Eu sei que quando está deitadinho, ele está com sono. E quando ele está em pezinho, ele está sem sono. Então, Vx é igual a V vezes cosseno, não é?
Vx é igual a V, quanto que vale V? Isso daqui, ó, 40, né? Vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Quanto dá isso, pessoal? 40 vezes raiz de 3 sobre 2, dá para cortar, né? Dá para simplificar, 40 por 2 dá 20, 20 raiz de 3 metros por segundo. E quando eu tenho o seno, eu quero saber o VY, vai ser o quê? V vezes seno de θ. VY é igual a V 40, né? Vezes o seno de 30, vale quanto? Seno de 30 é meio, né, pessoal? Então, 40 vezes meio dá 20 metros por segundo. Perfeito, pessoal. Espero ter ajudado. Claro, foi um pouquinho extenso essa aula porque é conceitos, né? É um pouquinho denso. Na próxima eu vou resolver bastante exercícios para tentar ajudar vocês. Espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.